Olá, muito boa tarde. Mais de 1000 portugueses fazem voluntariado missionário em 2018. A crescente aposta em projetos de longa duração em Portugal e a diversificação de destinos dos voluntários estão entre os indicadores deste ano, revelados pela Fundação Fé e Cooperação, que desde 2002 dinamiza a rede de voluntariado missionário e que agora queremos analisar com Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, Lara Pinto, que foi voluntária em Moçambique, e Pedro Nascimento, que se prepara para partir para a Etiópia. São os três convidados do programa Eclésia de hoje. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. É já uma marca do ritmo do voluntariado em Portugal, voluntariado missionário em Portugal, estes finais de julho, quando se revelam os números, ou durante o mês de julho. Este ano esse indicador de que os projetos de longa duração em Portugal aumentam ou iniciam, acaba por ser a grande novidade. Sim. O mês de julho para nós é sempre aquele mês que nós consideramos o auge, porque é quando podemos divulgar quantas pessoas estão envolvidas nestes projetos. Temos este ano a novidade de um projeto de longa duração em Portugal, de uma das entidades da nossa plataforma de voluntariado missionário, que são os Leigos para o Desenvolvimento, que iniciam a sua ação da mesma forma como fazem em Moçambique, em São Tomé, onde estão presentes, mas desta vez em Almada, no Concelho de Almada, com um projeto de um ano, com alguns voluntários envolvidos. E temos também um aumento das partidas para fora de Portugal. Diversifica-se o número de destinos de voluntariado missionário? Sim. Este ano o país que recebe mais voluntários é Cabo Verde, que vai receber 117. Depois logo a seguir São Tomé, Moçambique, Angola, Guiné, Brasil, a Tanzânia, a Zâmbia, a Etiópia, para onde partirá o Pedro. A Etiópia está cá o Pedro, não é? Sim. O que é que leva a partir para a Etiópia? É a primeira vez que partem voluntários para a Etiópia? Não. Já lá estão ligados aos missionários combonianos, não é? Os leigos missionários combonianos já lá estão, embora sejam polacos. Bom. Porque nós também temos a nível nacional, depois internacional, e apostamos nas comunidades internacionais. Para quê? Para dar a todos este testemunho de que a única e verdadeira linguagem que existe na missão é a linguagem do amor. E então, apesar das culturas, da diversidade de línguas, formamos comunidades internacionais porque o amor é o mais importante. Assim acontece com os missionários e também com os voluntários que formam essas comunidades internacionais. Exatamente, sim. Etiópia foi escolhido porquê? Pelo país ou pela missão dos combonianos? Eu penso que foi, e quero acreditar que foi escolhido por Deus, não é? Ao longo desta formação que eu tive dos 2 anos, seja na formação dos leigos missionários combonianos, seja depois de terminar esta formação também, a formação da FEC, que nós fizemos ao longo deste ano, e todo o discernimento que fiz, poderia haver aqui a tentação de escolher um ou outro país, algum com quem tivesse mais ligação. Por exemplo, estive já por 2 vezes, por um mês, em Moçambique. Mas a verdade é que eu teria que perguntar, vais por ti ou vais por Deus, pela tua vocação? E se vais por Deus, permite que seja Ele a escolher o destino. E assim fui. Quando disse que estava disponível para partir por 2 anos, disse que o destino não seria importante para mim, o importante seria partir. E foi aí que escolheram, consoante as necessidades, escolheram os missionários combonianos? Sim, os leigos missionários combonianos, sim. Os leigos missionários combonianos. E partes com que expectativa? É um projeto de longa duração? Sim, 2 anos. 2 anos. Sim. E que decides fazer após terminado o curso superior? Não. Terminei o curso em 2011, fiz também mestrado, fiz o estágio da Ordem dos Advogados, já estou a trabalhar, desde 2015 fiz a agregação, já estava a trabalhar normalmente e saí do meu emprego, a 31 de maio, com esta decisão de que às vezes nós não compreendemos porque é que vamos. Se me perguntar porque é que vais, provavelmente não lhe consigo dar uma resposta certa. O que lhe posso dizer é que há algo dentro de mim, uma força maior que me chama a ir. E eu acredito que é um convite de Jesus a ir. E no fim quem vence é sempre Ele. Tal como dizia o profeta, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E comigo aconteceu o mesmo. Apesar dos ses, apesar dos medos, dos fracassos, por exemplo, o que é que eu vou lá fazer? Porquê? Porquê é que tu vais? E aí descobri que nós não vamos porque somos bons ou porque somos melhores que os outros. Muito pelo contrário. Somos fracos, somos normais. Mas isso para Jesus não interessa. E se Ele nos ama como somos e acredita em nós, quem somos nós para dizer que não? Aconteceu com Paulo, que matou cristãos. Aconteceu com Pedro, que negou pessoas. Aconteceu com Moisés, que era tímido. Aconteceu com David, que todos os outros irmãos eram melhores e ele foi escolhido. Porque não também eu? A pergunta, em vez de ser porquê, é por que não? E, assim e não foi uma vida estável já com o emprego que impediu também essa partida?
Graças a Deus foi porque tinha uma vida estável, porque sou feliz em família e com os amigos, que posso discernir em liberdade esta vontade de ir. Sim, sou feliz em Portugal, adoro o meu país, adoro tudo aquilo que fazia e todos aqueles que me envolvem, mas há algo dentro de mim, e é este algo dentro de mim que me leva a partir, que é Jesus. No caso, Lara, o que é que levou a partir também? Porque já fez essa experiência, não é? Sim, já estive em Moçambique durante 3 meses, durante este ano. Ao contrário da maioria dos voluntários que partem para outros países, eu nunca tive esta vocação, achava eu que não tinha essa vocação de partir para outro país. Faço muito voluntariado em Portugal, mas nunca senti esse chamamento de ir para fora, de ir para a África ou outro continente ou outro país. No entanto, eu faço parte da Juventude Mariana Vicentina e há cerca de 3 anos foi-nos apresentado este projeto de ir para Moçambique. E, tal como o Pedro estava a dizer, eu acho que foi Deus que falou comigo. Eu vi o vídeo da apresentação e pensei, eu tenho que ir para lá. E nunca pensei que fosse uma hipótese e a partir daquele momento passou a ser uma prioridade e acabou por se concretizar, felizmente. E o balanço feito depois dessa decisão e depois da experiência? Foi espetacular. Foi muito melhor do que o que eu estava à espera. Só tenho pena de ter ido só 3 meses. O trabalho lá, o projeto consistiu em quê? Nós tínhamos um centro social, apoiávamos cerca de 50 crianças, agora felizmente aumentou o número de crianças apoiadas. Apoiávamos muito a nível de alimentação, era a prioridade. Fazíamos também o apoio da higiene, os banhos, a parte da higiene que eles muitas vezes não têm, não é? E a parte do apoio escolar também, de vocabulário e atividades ludopedagógicas também. Catarina, António, para quem coordena esta rede de voluntariado, acredito que estas histórias sejam aquelas que vão motivando a propor a muitos voluntários os vários projetos. Para nós é fantástico ouvir estes testemunhos, tanto de quem se prepara para partir, como de quem já regressou. Tanto a Lara como o Pedro fizeram o caminho connosco durante um ano, cada um deles no seu ano específico, a preparação. E naqueles dias em que nós estamos com mais dificuldades, porque infelizmente o nosso país ainda não reconhece verdadeiramente o valor do voluntariado missionário, e naqueles dias em que estamos mais desmotivados, em que nos é mais difícil, quando pensamos nestes testemunhos e na mudança de vida que ocorre nos voluntários e também que as entidades nos reportam nestes dados, tudo ganha sentido, tudo faz sentido, tudo ganha outro alento e continuamos a trabalhar em prol de tornar. Este é um trabalho fantástico que é desenvolvido por tantas pessoas, por tantos jovens e menos jovens, e que precisa de ser enaltecido, precisa de ser testemunhado. Esse reconhecimento, que é uma reivindicação da Fundação Fé e Cooperação e da Plataforma de Voluntariado, a que passos estão a ser dados para que exista de facto o reconhecimento, nomeadamente do tempo em que os voluntários estão fora do país? A Fundação tem vários projetos, alguns dos quais europeus, e há um projeto em concreto, que termina agora no final deste ano, 2018, que visa o reconhecimento das competências geradas pelo voluntariado. Estamos a trabalhar para criar ferramentas que permitam às entidades empregadoras ter um modelo que permita avaliar as competências que são adquiridas ou melhoradas pelos voluntários quando estão em missão. Também no nosso trabalho do dia-a-dia, com a nossa formação que proporcionamos ao longo do ano, que são as sessões anuais que proporcionamos, em que congregamos as diferentes entidades, porque são entidades muito diferentes. Se nós pensarmos o caso da JMV, da Juventude Mariana Vicentina e dos Leigos Missionários Cambonianos, são entidades totalmente diferentes, mas que no fundo têm o mesmo propósito. Então nós tentamos, com o nosso trabalho do dia-a-dia, participando, testemunhando nas escolas, partilhando o testemunho destes voluntários com outros, também que seja cada vez mais visível e que depois isso possa ser reconhecido. Porque atualmente o tempo que se passa num projeto, por exemplo, de 1 ano ou 2 anos, acaba por ser quase apagado no histórico da pessoa aqui em Portugal. Sim, no histórico pessoal da pessoa, claro, não é, mas não, claro que sim. Quando se candidata a um emprego, por exemplo, se falarmos nesses termos, não é reconhecido. Também, obviamente que as empresas e as organizações cada vez mais, quando fazem uma entrevista de emprego, procuram saber se a pessoa já teve alguma experiência deste género, porque se tornam mais disponíveis, se tornam mais flexíveis, e isso é o mais importante hoje em dia no nosso mercado laboral, mas não têm como medir.
não basta uma pessoa dizer que é bom em relações humanas se depois a entidade empregadora não tem como saber se é real ou se isso é apenas uma coisa que a pessoa diz. E seria necessário isso também, por exemplo, que esse tempo contasse para os anos de trabalho? Seria importante. Não seria imprescindível, mas seria importante. Eu acho que mais importante do que tudo isto é nós estamos a fazer este esforço a nível europeu, a FEC em conjunto com as organizações com que trabalha, mas para o voluntário esta nunca pode ser a motivação. Também não podemos correr o risco de que esta seja a motivação para partir, porque aí fica desvirtuado tudo o que é o voluntariado missionário. E não é. Nestas pessoas que nós vamos acompanhando ao longo dos anos, em nenhum momento, e temos o exemplo do Pedro que largou o seu emprego, a Lara também, durante os 3 meses que teve, também teve de largar a sua vida estável para estar em missão, e partiram mesmo sabendo que no regresso essa experiência seria fantástica para eles enquanto pessoas, na sua vida vai mudar completamente, mas na sua entidade empregadora, muito possivelmente, o Pedro como advogado, quando concorrer a uma vaga, certamente que sabe que não será assim tão contabilizado ou tão levado em conta, da mesma forma que a Lara no seu trabalho também aconteceu quando regressou. Pedro Nascimento, preocupa essa circunstância do voluntariado missionário ser de facto um projeto muito significativo para quem o faz, mas se calhar pouco significativo para a sociedade? Sinceramente, não. Não me preocupa pelo que disse a Catarina. Eu não vou para ser reconhecido e eu não vou para que seja mais glorificado ou que seja enaltecido, muito pelo contrário. Sou uma pessoa simples, uma pessoa que apenas seguiu aquilo que sente que Deus lhe chama, tal como Moisés. Moisés, quando Deus lhe disse sai da tua terra, deixa a tua família e vai para a terra que eu te indicar, ele confiou em Deus e simplesmente foi. E por isso é o nosso pai na fé. E eu acredito que o que está aqui em causa é confiar em Deus ou não. Tudo o resto são questões secundárias e essa é uma questão secundária, não é? Muito provavelmente quando chegar, nem sei se vou colocar no currículo que estive 2 anos fora, porque acho que isso não é para isso que eu fui. É a história pessoal, sobretudo a vivência pessoal, e muito menos acredito que aquela referência também à aventura africana que muito menos está presente. Não está presente, porque por 2 motivos. Eu vou apenas, e essencialmente por 2 grandes questões, 2 grandes pontos, aliás. Por um lado, para lhes falar da maior riqueza que existe no mundo, que é Jesus, é a sua palavra, não é? Essa é a maior riqueza. E muitas vezes há imagens distorcidas de Deus. Deus castigador, Deus polícia, Deus juiz. E temos que falar de um Deus de amor e de um Deus que ama as pessoas, principalmente aquelas que os outros povos não as reconhecem e que maltratam. Por outro lado, para lhes dar a maior riqueza que eu tenho. E por incrível que pareça, a maior riqueza que eu tenho não é a minha conta bancária, muito pelo contrário. A maior riqueza que eu tenho é a minha vida, é aquilo que eu sou, com as minhas qualidades e os meus defeitos e minhas fragilidades. E, portanto, estes 2 anos são dizer, isto é tudo o que eu tenho, tomem. Partilho convosco o que sou e quero que vocês partilhem comigo o que são, porque também quero crescer convosco. Lara, a experiência de voluntariado missionário confirma estas atitudes? Sim, completamente. Nós, para ir, temos que nos despojar de tudo o que temos cá e ir sem expectativas, sem pensar que vamos mudar o mundo, porque muitas vezes caímos nesse risco. Eu vou e vou mudar o mundo. Nós, infelizmente, não conseguimos mudar o mundo, conseguimos melhorar um bocadinho a vida daquelas pessoas, o que já é muito bom. E isso também melhora a nossa vida e, sem dúvida, que foi uma experiência muito enriquecedora e eu venho uma Lara diferente. Ia perguntar precisamente isso. O regresso acontece, enfim, com outro perfil ou quase com outro perfil? O regresso é muito difícil. Nós muitas vezes temos a formação que é muito importante para partir, mas depois o regresso nós não temos formação para lidarmos com o regresso, não é? E é muito difícil. No meu caso foi muito difícil. Estive lá 3 meses, sentia que precisava de estar lá mais, mas foi a missão que eu me propus e, portanto, tive que regressar. Mas depois também, ao longo do tempo, com o passar do tempo, percebemos que fizemos a nossa missão e temos que estar bem também com isso e, quem sabe, um dia regressar. Pode acontecer outro projeto, não é? Sim, sim. É este um desafio para a Fundação Fé e Cooperação, pensar no regresso dos voluntários? A Fundação Fé e Cooperação já pensa no regresso dos voluntários há muito tempo. Já tivemos algumas propostas concretas para as entidades, para apoiar neste regresso dos voluntários. Não foi tendo tanta adesão, também porque muitas vezes os voluntários sentem esta necessidade, mas não estão disponíveis para as iniciativas que as organizações preparam. Esta é uma dificuldade das organizações e que a FEC partilha com as organizações.
Neste projeto que temos também a nível europeu, também estamos a produzir ferramentas para apoiar as entidades a acolher o voluntário no regresso. Porque, como a Lara dizia muito bem, muito mais importante do que a formação para a partida é o apoio no regresso. A pessoa volta diferente, volta com muitas dificuldades, com muitas dúvidas, muitas vezes questiona o que é que estou a fazer aqui, porque é que voltei, quero ir para lá outra vez. E é preciso que a pessoa seja apoiada passo a passo, em coisas simples como uma ida ao supermercado. Coisas simples como que muitas vezes é totalmente o Catarina oposto. também já foi voluntária, por isso também tem essa experiência. Também tive essa experiência e é a mesma dificuldade do regresso. E talvez por isso também consiga compreender sempre que alguém me diz que o regresso está a ser muito mais difícil do que a partida. Mas o que é que dificulta esse regresso? É uma desadequação do ambiente? Eu acho que lá vive-se uma vida tão simples e tão genuína que nós queremos isso cá também. E cá não existe, não é? Eu costumo dizer muito que lá eles estão focados no ser e no estar. E nós cá estamos muito focados no ter. Eu quero ter isto, aquilo, e vivemos a nossa vida focados no ter. E em 3 meses foi possível essa mudança? Em 3 meses, felizmente, foi possível essa mudança. E a mudança, ao contrário, é mais difícil. Se bem que não há necessidade de haver essa mudança, não é? Portanto, tentar adaptar o querer ser e o querer estar com uma sociedade que está muito virada para o ter, não é fácil. Pedro Nascimento, por aquilo que nos falou, parece que essa mudança já aconteceu, mesmo estando cá. Por incrível que pareça, eu acho que a maior mudança foi quando fui pela primeira vez um mês a Moçambique, em 2015. E de facto, vivenciar todos aqueles 30 dias marcaram-me de tal forma que eu, quando cheguei a Portugal, decidi entrar na formação dos leigos missionários combonianos e foi aí que começou o discernimento. Mas, de facto, eu acredito que o Senhor me chamava já há algum tempo para ir em missão, só que nós estamos sempre surdos, só ouvimos o que queremos. E foi em Moçambique que Ele, de facto, me deu lá umas pancadas e me fez perceber que a minha vocação passa por partir em missão, por várias vivências que lá tive. E por aquilo que nos afirma também, se calhar os 2 anos vão se prolongar. Pode haver essa questão. Nós, ao fim dos 2 anos, poderemos renovar e então, se houver condições para isso, poderá acontecer. Voltemos aos indicadores dos voluntários missionários deste ano. 22 pessoas deixam o emprego para partir em missão, 11 são desempregadas. Claro que são números minoritários no meio do conjunto todo. Em todo caso, acredito significativos estes números. Estes 22 que dou mais enfoque, que deixam o seu emprego, são números muito animadores e motivadores. Porque creio que o ano passado ou há 2 anos nós falávamos que as pessoas partiam por causa da crise, que estávamos em crise e que iam partir. E neste momento estamos a ver que isso não é verdade. Cada vez mais pessoas deixam o seu conforto e se abandonam sem saber o que se espera quando regressam, mas vão na mesma porque se sentem chamados a isso. E isto é um indicador que temos de falar e que temos de reforçar. Quando falamos de pessoas desempregadas, muitas vezes, estes são 3% no universo das partidas deste ano. São apenas 3%. No entanto, são desempregados, não quer dizer que não estejam a pensar em ter um emprego, mas aproveitam este momento em que passam uma fase de mudança. E por que não? Agora que não tenho nenhum compromisso específico com uma entidade empregadora, vou agora aproveitar este tempo para dar a missão. O grupo mais representativo dos voluntários missionários continua a ser aqueles ou que no fim do curso ou numa pausa do curso fazem uma experiência de curta duração? Sim, o maior grupo que parte tanto este ano como ao longo dos anos são estudantes, no seu período de férias, ou pessoas que acabaram neste momento os seus estudos e que estão recém-licenciados antes de entrar no mercado de trabalho. Decidem embarcar numa missão e numa experiência deste género. E isto porque também é a fase de transição. Nesta fase de transição, aproveitam para dedicar o seu tempo. Os estudantes são pessoas que escolhem viver as suas férias de uma forma de entrega total. Em vez de irem para a praia, em vez de irem para um destino... Por exemplo, quando nós falamos de Cabo Verde é um destino turístico que atrai milhões de pessoas. Milhões não diria, mas talvez milhares. E eles vão para Cabo Verde trabalhar, no caso concreto desta realidade, e vão ter tudo menos férias. Em todo caso, pela história do Pedro e da Lara, pelo número de pessoas que deixam o emprego para fazer voluntariado missionário, estaremos aqui a solidificar o que é a identidade deste voluntariado missionário como uma vocação e não como uma opção que se toma de forma
transitória ou muitas vezes até num espírito de aventura. Sim, estamos a solidificar, porque uma pessoa que toma a decisão de largar o seu emprego, não sabendo o que lhe reserva depois, porque no caso concreto, por exemplo, do Pedro, vai 2 anos para a Etiópia. Daqui a 2 anos muita coisa mudou no nosso país, no nosso mercado laboral. E ele vai mesmo assim. A Lara teve o seu período, pediu a sua licença para partir. Também não sabia como é que iria, nem ela própria sabia como ia regressar, de que forma é que se iria querer aquele emprego ainda. Não é? Porque muitas vezes acontece, as pessoas voltam e mudam de área profissional. Mas já vem o voluntariado missionário, e é isto que distingue o voluntariado missionário do voluntariado internacional, que é a vocação, o ser chamado a. E foi isso, Pedro e Lara, é isso que vocês sentem, que têm a vocação de fazerem voluntariado missionário? Sim. A minha vocação centra-se na vocação cristã, depois laical, também definir isso, missionária e depois comboniana. E foi isso que me fez discernir. A identidade está construída, como também no caso, a Lara, pela experiência que já fez. Sim. Muito obrigado pelo vosso testemunho, por terem partilhado connosco convicções que vivem entre nós e também noutras latitudes no voluntariado missionário que fazem. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia e felicidades. Mais logo fazemos companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.